Oi? Já temos alguém aí? Eu vi que a minha convidada chegou. Ai, gente, a Lari chegou. Carol, minha tia Débora, minha tia Ema. Ai, a Thaís, minha patrocinadora oficial. Chegaram. O povo tá vindo. Anne, eu vou esperar entrar um pouquinho mais, daí eu te chamo, tá, amiga? A Madres entrou. Minha tia Vivian. Minha mãe não entrou ainda, que grossa. Vai, falou, você é a primeira, não entrou. A Ana. Ai, tia, você viu meu colar? A tia Dé tá falando. Deixa eu fechar aqui, né, Mix? Eu tô recebendo muito direct pra ele. Vocês estão me ouvindo bem? Quem coloca som? Sim, tá ouvindo bem, tá vendo bem, está tudo certo. A lâmpada cai. Vocês estão me ouvindo bem, tias? Alguém responde? Tia Débora respondeu que sim, a gente acredita. Então, sobre o colar, gente, eu tô recebendo muito direct perguntando. É mentira, ninguém perguntou, mas eu preciso falar. Que é da mãe da Fernanda, da Maria Antônia Cerâmica, ó. E ela me passou, gente, para eu usar hoje. A galera tá patrocinando, né? Entendeu? Uma manda roupa, outra manda colar. Cerâmica, ó. Oi, mãe. Minha mãe falou você é a primeira, não foi? Veja bem. Veja bem. A Votó, a Natália colocou. Votó ceramista. Tem cada peça linda lá, na Madres. Uma mais linda que a outra. A Fernanda deve estar aqui porque eu acho que ela tá dando aula, senão a gente já ia falar da mãe dela. Anne, manda aqui então uma solicitação para você entrar, amiga. Pode já? Preparada? Sim? Bonito, né, mãe? Minha mãe tá falando que eu tô linda. É assim, né, gente? A gente acredita. Ah, então, antes, peraí, Anne, um minuto. Ah, não, Anne, entra, que daí a gente fala. Manda aqui a. Eu não sei se eu tenho que mandar pra você aqui. Ah, tá. Transmitir ao vivo com Anne. Deu certo, amiga? Conectando com Anne. Tá escrito aqui, ó, que a gente acredita. Oi, Amiga, né que hoje deu certo? deu, ótimo, maravilha. Que bom, Me né? ouve bem? Super bem. Vocês estão ouvindo bem, gente? Manda só um ok. Ai, minha tia Emma entrou. Minha tia Mônica, todo mundo é igual. Beronice Pessoa entrou. Alex. A tia Dé. Tudo bem, Oi, amiga? tudo certo? E Então tá aí, bom. vamos lá para mais A um vídeo Roger Vieira bate-papo? entrou. Você conhece? Ah, não entra para ver, né? De vista. Eu assim, acho que encontrei em algum lugar. Anne, antes da É, gente começar, eu queria, assim, minha família, gente, eu tenho vontade de, sabe, esmagar ela. Por quê? Minha família, ela é muito unida, mas também, né, muito oriçada. A gente vive brigando, assim, não brigando, né, mas muita mulher junto, imagina. Mas é assim, gente, se eu falar assim, eu vou fazer uma live de como a vida um saco de bolacha, elas entram, elas prestigiam, depois ainda manda áudio assim. Você viu a oratória da Roberta falando do saco de bolacha? Elas são super assim, sabe? Então eu queria agradecer toda a minha família que tá aqui, que sempre tá, né? Minhas tias, meus primos, minhas primas, minha mãe, meu irmão não vi aí, mas a gente agradece que ele sempre tá. Aí, ó, Rafael. Tá aí, eu já ia falar, ai, não tá. Daí, ó, gente, olha, em homenagem, comunicação não violenta, a gente começa com homenagem. Meu avô, minha avó e eu, amiga, olha só. ai, Que que coisa mais lindo! fofa. Eles ficam aqui no Muito bom. escritório para dar sorte para mim. Amiga, vamos lá? O que eu pensei, acho que eu nem falei com você. Para quem não assistiu, a gente podia dar uma pincelada. O que você acha? Do que é Com comunicação não certeza. violenta e do criador, né? Da nomenclatura. Uhum.
Vamos lá, deu uma travadinha aqui para mim. Foi? Aqui pra mim tá ok, ótimo. Ótimo, tá tudo bem então. Então, pessoal, para quem perdeu, tá gravada. Tá no Insta da Rô, no meu também, lá nos destaques. A comunicação não violenta é uma técnica de comunicação para a gente melhorar as nossas relações, né? Ela foi criada pelo professor Marshall, chamou de professor, mas ele era doutor em psicologia, PhD em psicologia, e ele nos traz em livro, em curso, uma abordagem bem ampla, com vários exemplos práticos para a gente aplicar no nosso dia a dia, para melhorar as relações, tanto com familiares, no ambiente de trabalho, tudo isso. Então, eu já venho estudando isso há algum tempo, uma coisa que vem fazendo diferença na minha vida. Como eu falei, né, na Sim, outra live, ainda não domino tudo, mas a gente está em fase de aprendizado, né? Todos nós sim, aqui na nossa esfera azul viemos para sim. isso, né? Para evoluir. E aí, quem quiser mais informações também a respeito do livro ou do curso que eu fiz, pode me chamar no direct depois que eu passo. Mas é basicamente uma comunicação em 4 etapas de observação daquilo que a pessoa está te colocando no momento, você estar ali de verdade, ouvindo com empatia, né? Após esse período de observação, o que isso que a pessoa te trouxe te fez sentir, ou o que ela está sentindo, você tentar sentir ali nas palavras dela e perceber também, que é um outro viés, a necessidade que ela está tendo naquele momento e o que ela quer pedir para você com aquilo que ela está te contando, né? Mais ou menos Sim. essas 4 etapas. E a ideia é o quê? É a gente se comunicar bem, se entender e que um ajude o outro de maneira natural, nada forçado, nada por punição ou por obrigação, né? Então é mais ou menos esse o viés da comunicação não violenta. E acho que o mais importante, né, Anne, a gente sem julgamento, né? Porque às vezes a gente está vendo a história da outra pessoa, ouvindo o desabafo da outra pessoa, e a gente está querendo resolver, colocar uma solução sob o nosso prisma, né? E cada um tem sua realidade, tem seus princípios, tem seus defeitos, tem suas aflições. O que para mim não é um problema, para você pode ser o maior do mundo, e o que para mim é um problema, para outra pessoa pode ser uma besteira. A Débora colocou aqui que ela já assistiu 2 vezes sua live e que está tentando melhorar. A minha Ai, que família legal, já. fico A feliz. minha família. Ah, Gente, quem tiver perguntas, pode ir mandando que no final a gente vai selecionando. A minha mãe falando de empatia, a Mônica desafiador. Você entende que minha família é assim, ó, prestigia, assim, sabe? Então ai, tive que adorei. agradecer no início, porque a gente fala tanto e nem todo mundo na comunicação não violenta, às vezes se interessa no assunto, né? Mas, enfim, Verdade. Mídia. E hoje a gente estava falando, como a gente acabou falando muito na outra live, a gente acabou fugindo um pouco, porque a gente precisava fazer a introdução, porque por ser um tema relativamente novo e ainda pouco explorado, a gente precisou fazer uma base para daí a gente conseguir avançar, né? E daí a gente acabou não conseguindo falar do foco que eu gostaria, que é a comunicação não violenta, como a primeira forma de agressão nos relacionamentos, né? E a gente estava especialmente falando dos relacionamentos da tipo de violência contra a mulher, né? Então, assim, vamos iniciar nesse tempo, a gente também não fugir muito, né? Porque o tempo passa e a gente acaba não conseguindo. Então, assim, o que eu estava estudando e até estava vendo umas decisões recentes aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a agressão, a violência psicológica, ela é tida como uma lesão corporal. Por quê? No artigo 129 fala assim, ó, vou ler, porque eu não faço crime. Lesão corporal, ofender a integridade corporal ou saúde de outra pessoa. Então, assim, ofender a dignidade corporal ou saúde. A violência emocional, ela atinge a sua saúde de uma forma absurda, né? Porque atrapalha na sua autoestima, no seu trabalho, na sua convivência com familiares, com os filhos, enfim. Então, assim, pode ser, algumas decisões são que é tido como um crime. E não só o que eles falam, né, de um mero aborrecimento ou algo assim. Você responde isso como um crime. Que você tem para falar desse início de um relacionamento? Assim, qual o início que a gente consegue falar assim,
essa comunicação aí não está muito saudável. Uhum. Então, Rô, essa comunicação, ela pode acontecer no início, quando duas pessoas estão começando a se relacionar, e às vezes não. Porque quando a gente começa a se relacionar com alguém, a gente mostra o nosso melhor lado, né? Então a gente quer Propaganda, né? conquistar, propaganda, você quer conquistar, tá tudo certo, você faz tudo que a pessoa quer, a pessoa faz tudo que você quer, e às vezes com o tempo isso começa a mudar. Na verdade, não é que muda, a pessoa mostra o que ela é de verdade, né? Então, aquele início ali, às vezes, é só uma máscara, enfim, que as pessoas usam para conquista mesmo, né? Mas o que, que eu percebo? E isso eu falo não só de relacionamentos de adulto, tá? De adolescentes também, porque eu dou aula já há 10 anos, então eu já vi inúmeras situações dentro de escola, enfim. Existe uma vontade, especialmente do masculino, né? Do homem, em dominar, sabe? Em controlar. Então, às vezes, assim, até naquela piadinha, ai, você vai sair com essa roupa? Ai, mas esse short tá muito curto, sabe? Ou assim, aquela reprovação no olhar de alguma coisa que você falou. Porque, às vezes a gente até fala alguma besteira, enfim, alguma coisa assim nesse sentido. E ninguém é perfeito, né? Às vezes você tolera algumas coisas, outras um pouco menos, mas eu acho que a violência em si, ela começa no sentido assim de quando começa a te ofender, quando começa a baixar a tua autoestima, quando quer te rebaixar, sabe? Que coloca assim, olha, bom, se eu terminar com você tá tudo bem pra mim, porque é diferente, amanhã ou depois eu tô com outro ou com outra, sabe? Duro vai Então, ser esse você arranjar alguém, meu amor, alguém que te ature como eu. Isso. Então, assim, tá nesses fios que a gente pega em algumas conversas, isso tudo é o início da comunicação violenta dentro de um relacionamento, né? E aí depois a gente tem inúmeros exemplos aí na televisão, nos jornais, a mídia mostra todos os dias, né? Eu até comentei com você um caso que aconteceu aqui em Blumenau Sim, esse final de semana, que foi o contrário, né? Normalmente a gente vê no noticiário o homem que agrediu a mulher, né? Nesse caso, a moça agrediu o namorado porque ele não quis tirar uma foto com ela. E aí deu polícia, eu acho que ela bateu para valer nele, enfim. Então, assim, o que, que eu olho sempre? A gente vê muitos casos, né, justamente do homem bater, do homem agredir, violentar e tudo mais. Mas eu penso que o respeito ele tem que ser dos dois lados. mútuo, Eu quero claro. isso, eu quero ser respeitada, então eu vou respeitar também. Porque o homem também não é saco de pancada, né? Então, assim, Sim. é aquela coisa, se eu me respeito, ele vai me respeitar, mas eu preciso me posicionar. E aí a gente entra naquele viés de como é o meu temperamento em relação ao relacionamento. Se eu sou muito submissa, né? Às vezes por alguma crença, por religião, porque minha mãe era assim e deu certo, ou porque minha mãe era o contrário e não deu certo, enfim. Então, às Sim. vezes tem mulheres que estão extremamente submissas, né? E aí acabam aceitando aquilo. Ah, porque ele é assim, é o jeito dele, tá tudo certo. E vão engolindo sapo e sendo violentadas durante uma vida inteira pelos seus parceiros, né? Especialmente Uhum. com palavras e essa violência psicológica que você está abordando, né? O que Agora, eu queria falar, Anne, posso interromper? claro. Primeiro, assim, você falou essa questão de julgamento, de roupa. O homem acaba se colocando numa posição superior. Então, acaba até tomando uma autoridade de pai, assim, né? Então, você teria que obedecer e não sair com essa roupa, entendeu? Obedecer e não falar desse jeito. Em sentar direito, em cuidado com esse decote, entendeu? Então, você acaba ficando saindo de uma subordinação paterna e entrando numa subordinação marital. Também, o que eu queria falar, que é a questão até cultural nos casamentos, né? E eu te declaro marido e mulher, né? A mulher, ela só é tida como mulher, de fato, se ela casar, né? Porque daí é passada a propriedade do pai para o marido. Então, é passado o nome, é passado, por isso que o pai entrega para o marido. Então, assim, existe essa tradição na entrega, como se fosse assim, olha, agora a responsabilidade é sua. E a gente, nós mulheres, a gente ama ser cuidada, paparicada, mas a gente não precisa. A gente não precisa. A gente, se quiser, nós podemos ser, e também podemos ser
subordinadas, podemos ser dependentes, mas é uma escolha. Não é uma autorização, não é uma pena, assim, não é uma questão que não cabe um recurso nisso, entendeu? Você tem uma faculdade sua, trabalhar, ganhar seu sustento ou não, ou ficar em casa cuidando dos filhos. Eu concordo com você, Rô, desde que isso seja de comum acordo, né? Então, assim, eu vou passar um período em casa, sem trabalhar, cuidando do meu filho, ok. Eu comecei a trabalhar muito nova, então eu já tinha esse pensamento desde a adolescência, né? Com 13, 14 anos, de que eu queria ser independente. E eu sempre falo isso para as minhas alunas, assim, meninas, busquem uma profissão, independente de fazer uma faculdade ou não, se você vai empreender, o que você vai fazer? Por quê? Eu penso que a independência da mulher é a chave de ouro para ela não se submeter a um tipo de relacionamento abusivo. Porque muitas vezes, Rô, a dependência financeira é o que segura. Às vezes Uhum. a mulher não por não ter estudado, mas enfim, não tem uma profissão. Às vezes foi dona de casa, como se diz, né, no popular, aí a vida toda. E aí se separa, aí às vezes vem uma traição. E aí, como que você vai lidar com isso, sabe? É muito mais difícil. Então, eu prezo sempre por essa independência. Outra coisa, não deixar o teu ciclo de amigos, de quando você era solteiro, de lado, porque você está se Sim, relacionando. Porque aí você tem homem que faz isso e às vezes mulher, né? Que faz isso também. Quer eliminar todo mundo da tua vida. Eu sou o único e exclusivo, né? Então você não pode ter amizade com mais ninguém, conversar com mais ninguém. E aí, se esse relacionamento acaba, se você não tiver tua família, você tá sozinho. Acabou tudo, né? Porque você sim, se sim, afasta das pessoas. Justamente por esse poder de dominação que às vezes as pessoas querem exercer umas sobre as outras, né? Alguém sim. comentou, né, casamento não é profissão. Boa, exatamente. Então, assim, eu acho, Rô, que esse direito de começar. Agora voltou, achei que tinha travado. Voltou. Isso. Mas, assim, como que eu vou organizar a minha vida para que, se acontecer um tropeço desse, um problema desse, eu consiga sair facilmente? Não facilmente, porque facilmente ninguém sai, né? Tem uma Uhum. frase que eu gosto muito que diz assim, que o afeto ele une as pessoas e o desafeto ele ata Ah, as tá. pessoas. Então, às vezes, quando é uma relação muito conturbada, com muita briga, casa separa, separa casas, a pessoa tem uma dificuldade enorme em sair de verdade daquilo e de vez, né? Então, assim, eu já vi vários casos nesse sentido. Então, assim, como que eu vou sair disso? Se eu não tenho uma independência financeira, psicológica, autoestima legal. Sim, e piora muito o cenário, amiga, quando a gente tem filhos, né? Porque daí você fala assim, tá bom, eu vou sair desse ciclo de violência e eu vou pôr meus filhos num ciclo de pobreza, ou de às vezes faltar o mínimo, faltar o básico, ou eu vou sair trabalhar com quem vai ficar meus filhos. Enfim, é toda uma questão é, também cultural, porque apesar que assim, as mulheres já estão trabalhando há algum período já. É Rubens Santana, querido. O foco não é esse, meu querido. Então, assim, agradeço a participação, mas esse tipo de elogio não cabe aqui, tá bom? Fique à vontade se você quiser sair, aliás. Pode continuar, amiga. Deixa eu Então, só. pegando esse foco aí da autoestima que a gente falou, né? Às vezes, o que que acontece? Uma mulher, ela é tão machucada no relacionamento e aquilo, ela vai internalizando de uma forma que ela tem uma dificuldade, assim, de conseguir olhar para ela com amor, com carinho, sabe? E primeiramente, a gente tem que perceber a nossa humanidade antes de qualquer coisa, né? Então, você se tratar com respeito como um ser humano faz toda a diferença. E a questão da autoestima, ela tem que ser independente de você estar dentro de um padrão de beleza, como a gente falou na outra Sim, live, sim, ou não estar, de você ter uma formação ou não ter, isso independe. Você tem que ter amor próprio. E isso se constrói, né? E às vezes sim, a mulher aprende a construir isso depois de um relacionamento em que ela houve uma separação, enfim, que ela sofreu. Mas isso é fundamental, eu penso, sabe?
você se valorizar, você se olhar com amor, com respeito. Porque quando nós nos tratamos dessa maneira, é assim, ó, 90% eliminar de aparecer algum carrasco aí na vida. Eu acho que isso é importante também na criação das nossas meninas, né? Filhas, sobrinhas, quem a gente, o círculo que a gente faz parte, principalmente seu papel como professora, que vê dezenas, né? Porque as turmas vão passando e você vai aí convivendo com dezenas de pessoas. De como a gente tem que gente, menos regra. A mulher, ela não tem que ser submissa em nada, assim. Lógico, tem que ter um relacionamento sempre muito respeitoso, de uma forma geral, né? Mas não tem que impor, assim, não tem que ser uma autoridade. Eu estava separando aqui alguns tipos de violência, que eu até passei, né, para a gente conversar. Os tipos de violência verbal e psicológica que são mais comuns, né? Então, primeiro, humilhação. A mulher nunca é boa o suficiente para estar com aquele cara, né? E daí sempre tem essa questão de amanhã eu tô com outra pessoa, quero ver quem vai te querer, quero ver quem vai isso, e daí começa, daí coloca a família no meio, aquela. Daí, como a pessoa sabe dos seus pontos fracos, porque é a pessoa que você convive, né? Ela utiliza essa munição para acabar com a sua autoestima, com a sua vontade de ter uma independência emocional. Concordo. Agora, eu acho, Rô, independente, a mulher, às vezes, é óbvio que ela não tem culpa, né? Dessa atitude do masculino, do poder que ele quer exercer, enfim. Mas muda muito em relação ao teu posicionamento, sabe? Eu falo por mim, eu tenho 10 anos de casada e desde o começo, o Roger e eu sempre conversamos muito. E eu sempre deixei claro para ele o que eu permitia e não. Então, assim, a gente tem um relacionamento maravilhoso, tranquilo, onde não tem ciúme, não tem briga, mas porque a gente sempre conversou muito. E eu sempre me coloquei, né, em relação a como eu queria ter um relacionamento. Porque a gente tem tantos exemplos tristes e ruins na Sim, família, com amigos, enfim. E você olha para aquilo e você fala, eu não quero isso para mim, né? Então, assim, essa oportunidade que a gente tem em estar junto porque quer, isso é sim. maravilhoso. Não Sabe? precisar estar com aquela pessoa, né? Não tá porque o filho é Exato. pequeno ou porque não tem como sustentar, ou por isso ou por aquilo. E você estava falando agora do diálogo, né, no relacionamento. O número 2 é isso, é ignorar opiniões, ideias e necessidades. Sempre o homem nos relacionamentos abusivos, tanto homem ou mulher, daí, né? Mas é que normalmente esse padrão se repete mais em homem. Ignora a opinião. Gente, o meu boy trouxe água pra mim, falando em gente fofa. Entendeu? Você tá vendo? Boy trouxe água geladinha pra mim, acho que eu tô falando bastante. Enfim, ignorar as opiniões. Daí chega num momento, Anne, que você nem entra mais em discussão, porque você sempre vai estar errada mesmo. Você sempre vai ter que acabar pedindo desculpa, e sempre o argumento da pessoa vai acabar sendo mais forte, porque daí já vai para aquela questão da comunicação, né, violenta, de xingamento, de chantagem, de humilhação, e daí você acaba desistindo do diálogo. Uhum. No caso, ele fica subestimando a sua inteligência, né? Porque se ele não aceita opinião, é porque ele se acha acima do bem e do mal. Superior, absolutamente Então, superior. isso é bem complexo, Rô, porque assim, como que é o convívio de duas pessoas assim, né? Se você for avaliar, não tem como você ter uma relação, uma convivialidade sadia quando a tua palavra não vale nada. É isso que a gente tem que pensar, né? Sim, ainda nessa questão, né, de tipos de violência que eu separei aqui de alguns julgados. É sarcasmo para a pessoa se sentir mal e diminuí-la. Então, assim, sempre tirar sarro, nossa, mas como você está gorda? Nossa, mas e isso? Ai, mas e aquilo? Te comparando sempre a outras mulheres, incentivando a competição feminina, e você sempre vai estar num lugar inferior. Por quê? Porque a do outro sempre acaba sendo mais interessante, e ele deixando você diminuída e com sua autoestima prejudicada, a chance de você conseguir se olhar no espelho e falar assim, eu vou sair dessa, ela é muito menor.
E essa questão da competição é uma coisa que está tão enraizada na nossa sociedade. Hoje, a gente olha a mulher como uma amiga, como uma irmã, uma parceira, vamos dar as mãos e fugir daqui, né? Tá tudo Sim, certo. Mas assim, agora que começou, mais ou menos ainda, hein, amiga? mais ou menos, a ter uma orientação em relação a isso. Eu falo por Sim, mim, começou uma né? educação a respeito disso. Eu acho que a gente vai conseguir colher os frutos daqui a alguns anos ainda. Porque assim, ó, quando você está crescendo, você está na adolescência, parece que isso é uma coisa natural competir, né? Você compete Sim. por nota na sala de aula, você compete por namorado, você compete por tudo, né? Então, assim, parece que isso soa normal, assim, para Você se todos. E veste para outra mulher e não tem nada, né? Ai, você se arruma por outra mulher, não me arrumo para eu me sentir bem, né? E é isso. aliás, gente, ó, dica, hein? Os mais namorados, enfim, começa a falar muito mal de ex, Pode saber ó, quem tem, né? um pé atrás, hein? Melhor fazer um trailer das 5 últimas para a gente pegar os depoimentos para você saber também onde você está entrando. Entendeu? Porque nem assim, todas são loucas, todas são possessivas, todas fizeram tudo de errado e eles, oh meu Deus do céu, que pessoa, um anjo. Exato. Então, é ter esse cuidado. E, assim, a gente está amadurecendo e trabalhando nessas questões justamente para melhorar isso. É aquilo que a gente falou na outra live, né? Quando eu melhoro, todo mundo ganha com isso. Sim, mas toda uma Então, sociedade, né? exatamente. Aí vem um homem querendo te destruir. E às vezes a mulher vai aceitando aquilo, sei lá por quantos anos, né? Então, repensar esses paradigmas aí de relacionamento, né, Rô? A Mônica colocou aqui, né? Tem gente que usa humor para ser babaca e quem diz eu tava brincando. Por quê? Depois que viu o que fez, né? Que falou, ai, nossa, mas não pode falar nada, você não aceita brincadeira, né? Porque daí, e quem passa por louca, a outra parte do relacionamento, né? Que pode ser homem e mulher, é que nesses casos a maioria acaba sendo homens, até por uma questão cultural, né? E daí tem início naquilo que a gente falou na outra live, gente, assistam, foi super bacana, que o homem não chora, o homem tem que sustentar a casa, é dado também uma carga para o homem tem que ser o garanhão, tem que conseguir tudo, tem que é, pegar a mulherada. Então, assim, é dado também uma carga emocional para o homem que é difícil também ele administrar, e daí acaba explodindo, e para ele é normal, porque a mãe foi tratada assim, a irmã, a tia. Então, assim, para ele está reproduzindo o que ele viveu. Exato. E se tem alguma questão de virilidade ali que está mal resolvida, provavelmente ele vai se tornar um homem agressivo. E aí a gente já fala de agressividade física mesmo, não só psicológica, com palavras ou com comunicação violenta, né? É que eu Então acho que. Pode falar. não, é isso que a gente está atento. E assim, Rô, os primeiros sinais, opa, peraí, né? Mas é tão Vamos lá, difícil, né? Porque a gente, nos primeiros sinais, a gente tá tão apaixonadinha. releva muita coisa, né? Acha que é natural, que é normal. Porque a mulher, é o que a gente tava falando hoje, é o centro de reabilitação, né? Ai, ele precisava de uma mulher para colocar ele na linha. Tudo É, bem, ok, se a mulher quiser. Mas tem mulher que não quer colocar ninguém na linha, gente. Tem mulher que não quer tirar o homem do vício, tirar o homem do bar. Tem mulher que não quer. Tem mulher que aceita o desafio, ok. Gente, heroínas. E tem mulher que não quer ser babá de marmanjo. isso é bem importante, porque eu penso assim, a tendência, quando, já que você tocou no assunto de bar, às vezes de dependência química, né? Isso às vezes torna muito mais fácil ou suscetível de virar um relacionamento falido, porque a pessoa está alterada na maior parte do tempo, se ela usa álcool com frequência. Se for droga, então, sem comentários, né? Então, você submeter a isso é muito complexo. Eu conheço uma pessoa que conseguiu, ajudou, tá tudo certo, super feliz, saiu da droga, ok. Conheço outra pessoa que foi, além de ter sido violentada, foi roubada pelo namorado, né? Que é uma pessoa maravilhosa, trabalhadora, uma pessoa super do bem, foi lá, se envolveu, já fazia um ano e pouco que estava com a pessoa, teve recaída, e aí na droga, né? E aí acabou envolvendo ela na sujeira toda, sabe? Então é Sim. muito complexo. Porque
às vezes você entra num relacionamento, você sabe, não sabe onde você está pisando, né? Sim. Então, assim, Mas sentir esse até peso. essa sua amiga que conseguiu, né, reconstruir o casamento dela, enfim, tirar o marido do vício, ela apoiou ele, mas ele quis, né? Isso, Então, assim, é. foi. Não é que ela colocou uma coleira nele e falou, vamos. Né? Ele quis, e daí, com a possibilidade de mudança, ela apostou nisso. Mas o que a gente vê é muito assim, a responsabilidade indo para a mulher. O homem também, ele sai da mãe e passa para a mulher. A cuidadora que vai fazer a comida, que vai lavar, passar, que vai aguentar tudo, porque mãe aguenta quase tudo, né? Mas mãe é mãe, né? Você não tem um filho de 40 anos, né? Você tem um, né? Então não dá para você comparar o seu marido com os cuidados de filho. E até a questão também que a gente estava conversando, que você estava falando, também a violência patrimonial, né? Ela vem, porque assim, o início, igual eu falei, a gente está numa paixão, então começa aquela. A gente acaba não enxergando ou não querendo enxergar. E as pessoas podem até falar, mas os falam, ai, mas é que a fulana, né? Porque a gente compete, né? Então é por causa da a fulana louca. Imagina, deixa eu escapar. Cair, gente. Fui falar Caiu, mal dos levanta. outros, vai. Vai, aí, ó. É, esqueci que eu tava falando, amiga. Ah, da violência patrimonial, né? Então, assim, o início sempre é de uma comunicação violenta. Dificilmente você vai para uma agressão física sem que haja uma agressão verbal, né? E tem muitos relacionamentos aí, depois que a gente acaba convivendo, né, de uma certa idade com mais casais, você vê que a maioria absoluta das mulheres sofrem algum tipo de agressão verbal. Então, Uhum. assim, você não deixa nem ela concluir o raciocínio, você a interrompe porque você é superior, as suas ideias são superiores. Também tem a questão da manipulação, da chantagem. E daqui a um tempo, Anne, a Veronice veio pela Maica, a Maikíssima tá aí. Daqui a um tempo, depois de um tempo, fica difícil você mensurar os danos que isso pode causar, além da própria pessoa, né, que está sofrendo aquilo, mas se tem filhos e presenciam aquilo, porque daí daqui 20 anos, 30 anos, a sua nora vai falar assim, mas ele está repetindo padrões, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente precisa também tomar cuidado com a educação dos nossos filhos, para que a gente faça ser humanos mais. Engraçado que a gente está falando uma coisa tão basilar que é o respeito, né? Não precisava ter tudo isso para falar assim, gente, respeita. A gente só precisa de respeito do ser humano. Independente se é mulher, se é homem, se é gay, só precisa de respeito. Exato, Rô. E você tocou num ponto bem importante, que é quando se tem filhos, né? Porque às vezes a mulher ela se submete mesmo a ficar no relacionamento porque engravidou, porque, enfim, teve filhos, às vezes não é um filho só, então o que torna a situação mais complicada. E aí existe uma dependência psicológica, ou uma coisa que todo mundo fala, né? Normalmente, mas que, ao meu ver, não significa que, porque a criança cresce melhor se tiver o pai e a mãe do lado. Quem disse? Se o Se for um ambiente ambiente for saudável. amoroso, exato. Se for um ambiente saudável, amoroso, pode ser a mãe, pode ser a avó, a tia, o avô, quem for. Uma pessoa só, que a criança precisa de atenção, amor e respeito. Eu prefiro mil vezes ver um casal se divorciar para aquela criança crescer feliz e com um dos dois, do que a criança crescer num ambiente violento, tóxico, que vê o pai brigando, ou às vezes até violentando, batendo na mãe. Isso é tão comum e é tão triste, porque isso respinga onde? Lá na escola. Aí Sim. a criança que vê violência em casa é a criança que vai bater na escola, Vai provavelmente reproduzir, né? vai reproduzir aquilo que ela está vendo dentro da casa dela. Então, isso é muito sério. Então, se nós adultos, queremos um mundo melhor no futuro, adultos melhores, que são as crianças de hoje, nós temos que educar de forma Sim, adequada, né? sim. Então, primeiro é o exemplo, não tem outro caminho. Então, assim, vai ter algum momento ali dentro da família que vai ter algum conflito? Vai, mas vamos resolver com calma, vamos usar a comunicação não violenta para isso?
preferencialmente, se for um assunto delicado, não trata na frente das crianças, Sim, sabe? claro. Então, as crianças chegam na escola e contam cada coisa que eu fico de cabelo em pé, né? Então, Eu assim, olha, imagino. isso é uma coisa que você tem que conversar lá com sua mãe, com seu pai, não comenta com nenhum amiguinho, mas eles querem desabafar, sabe? Às vezes Sim. com a professora. E a professora é Porque, de confiança, né? Além de tudo, você tem aquela admiração, né? Principalmente quando a gente é menor, a gente vê a professora como assim, nossa, um ser de luz, né? E você quer, às vezes, desabafar com aquela pessoa. exatamente. Então, ter esse cuidado é fundamental. Eu lembrei de uma coisa que eu acho bem bacana compartilhar com vocês, que outro dia eu vi uma história, já que a gente está falando de criança. Chegou um bilhete para uma mãe e estava escrito: olha, o fulaninho, seu filho, hoje empurrou uma amiga. E a menina caiu e tal na escola, o bilhete que a professora mandou, né? E aí eu falei: olha o traquejo dessa mãe para educar o filho dela. Eu achei o máximo. Ela comprou flor, comprou bombom, fez ele escrever uma cartinha e falou: amanhã você vai se ajoelhar na frente dela, você vai pedir desculpas, vai perguntar se você pode dar um abraço nela e vai prometer que você nunca mais vai fazer isso nem com ela e com nenhuma outra mulher. Eu achei aquilo fantástico, Sim, viralizou, eu acho que um ano e pouco isso aí. Olha só como a gente educa uma criança, sabe? Vai acontecer, vão brigar, eles são crianças, sim. mas a parte daí é aquela coisa que não é normal bater em mulher, não é normal bater em ninguém, brigar com as pessoas, mas assim, como a gente fala mais, né, que a figura masculina, a gente tem o quê? 90%, 95% dos casos, né, Rô? Que o Sim, homicídio o é homicídio é por parte cometido por homem. E até nos presídios femininos, a maioria entrou, a das mulheres que estão presas, é por conta do relacionamento. Então, assim, foi levar droga pro companheiro, foi escondeu alguma coisa pro companheiro, e você se sente na obrigação de ajudar, né? Nessa questão de cuidadora, de, né? Aos céus, à terra. E daí as mulheres também, a grande maioria entra por conta do homem. é verdade. Acaba aliciando, né? Porque aí a mulher tá suscetível, aquela coisa que a gente falou da paixão, que é um sentimento, né? Bem forte, assim, que o amor ele é aquela coisa mais estável, mais tranquila, né? Mas a paixão ela é arrebatadora, né? Sim, Por isso a importância lá que a gente falou outro dia do autoconhecimento, né? De você saber dosar o sentimento ali, ter um autocontrole a partir do auto amor, né? Da tua sim. valorização. Porque assim, se você não se conhece, às vezes você acaba se submetendo a esse tipo de situação, que você fica suscetível, fica carente, e aí É, acaba se envolvendo com coisas bem complicadas, eu né? queria chegar nesse ponto, porque daí essa questão é cultural, né? Vai ficar pra titia, tá solteirona, e a gente acaba, nós mulheres, pegando o que tiver, né? A gente pega com essa ânsia de atender as expectativas de outra pessoa, e então, assim, por isso que é tão importante a gente fazer as nossas meninas, as nossas mulheres, e assim, independente da idade, ter uma autoestima que não se contente com migalhas, com aquela coisa assim, ah, mas é um bom tal. Não, ele tem que ser bom em tudo. Do mesmo jeito que a mulher também tem que ser boa num relacionamento, né? E não ficar esse desequilíbrio que a mulher é que faz. E até a questão da normalidade, eu vi uma situação que saiu num site jurídico de um caso, acho que foi no interior do Piauí, que o homem não se conformava de ser preso porque ele bateu na mulher, porque a mulher é dele. Ele pode bater na mulher. Então, assim, para ele, assim, eu tô aqui, é minha posse, eu tô, do mesmo jeito que eu tô usando minha televisão, eu bati na minha mulher. Então, assim, não tem. Como que a polícia vai intervir nisso? Assim, para eles ainda é uma coisa muito cultural. Nós estamos aqui, né? Eu falo do estado de São Paulo, está em Santa Catarina, que são estados que acabam tendo um pouco mais de acesso à informação, mas a gente não pode também nivelar de uma forma igualitária, porque a gente viu até que essa questão das aulas online, muita gente não tem nenhum tipo de acesso, né? Então, assim, a comunicação está chegando, a informação está chegando, e agora cabe a nós que temos essa informação propagar, né? Para maior número de pessoas, assim, em especial, gente, vamos fazer uma rodinha, assim, especial as mulheres, vamos tentar se unir, se fortalecer, evitar essa competição, até a questão de fofoca,
É assim, vamos começar o trabalho dentro da nossa casa, vamos começar com a nossa família. Então, assim, relacionamento com filhas, mães, irmãs, tias, para depois a gente conseguir também passar isso para o pessoal do trabalho e aumentando daí o seu leque. Rui, nesse sentido é bem importante a gente pensar, né? Porque normalmente, quando você quer desqualificar uma mulher, você vai falar da aparência dela, né? Ah, porque o cabelo é feio, ou porque ela é gorda, ou porque ela é magra demais. Isso é horrível. Uma Sim, mulher tratar a outra dessa maneira, sabe? Isso para mim é uma das piores coisas, é uma das piores formas de falar de alguém. Você quer atacar uma pessoa? Ataque a opinião dela em relação a alguma coisa. E não ataque, converse, tente, né, sei lá, resolver. Agora, as pessoas têm essa dificuldade, né? De justamente, eu discordo de você. Ah, porque você é isso, porque você é aquilo, aí vai falar alguma coisa que aconteceu lá em 1900 e sim, bolinha. vamos desenterrar seu passado. Deixa aqui, peraí que eu vou te chantagear. Deixa eu pegar minha lista. E começo. E assim, não tem cabimento. A pessoa, você não concordou? Ok, né? Não tem que Tá tudo atacar ninguém. e desqualificar uma pessoa justamente pela aparência, assim, sem comentários, né? Então, vamos repensar a maneira como nós, mulheres, nos tratamos também, né? Sim, começando daí da nossa comunidade. Eu queria aqui colocar, tô vendo um comentário aqui, tô procurando. A primeira aqui, a Berenice falou que a gente acaba sempre se culpando na questão da falha, né? Chama o divórcio como falha, como se como assim, a culpa fosse da mulher, né? E às vezes é um projeto, durante um tempo deu certo, depois não deu mais, ou não. Se o tempo voltasse, jamais entraria naquele relacionamento. Estava dando sinais e eu não aceitei. Paguei o preço Uhum. das teimosia, enfim. Vamos ver aqui. Os homens são educados por uma mulher. Será que vamos chegar em um momento que as mães irão mudar isso? Aí é a questão da nossa responsabilidade que a gente estava falando. Boy. É, também tem aqui, Alex. O livro After fala de um relacionamento abusivo, bem pesado. Eu acho que até foi ele que indicou aqui um livro também. Acho que somos todas feministas. Sejamos todas feministas. Ele está indicando esse livro, eu não li. A Vivian também colocou, que tipo de homens vocês estão ajudando a formar? Gente, é o que tira meu sono. Eu tenho um filho de 7 anos, e eu acho que assim, é a responsabilidade de que homem eu vou colocar nessa sociedade. O que eu quero dele? Respeito. Eu quero que ele respeite o próximo, que ele se respeite também, não entre também num relacionamento que ele possa ser o abusador ou que ele possa também sofrer a manipulação, porque nós mulheres somos boas nisso também, não pode, não faz, quem é fulana, e faz também da vida do cara um inferno, é que as mulheres não são tão violentas, né? Então a gente tem nosso ciúme, nossos surtos, tal, 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 mas ninguém vai matar ninguém. Normalmente as mulheres não matam. É uma ou outra, é em torno de 2%. Agora, os homens já matam. Então, essas mulheres mortas, elas não podem falar, né? Contar o como foi. Teve aquele caso da advogada, acho que eu até falei na outra live, que aquela moça mexe muito comigo, que é a Tatiane, que é aí de Santa Catarina, que é uma advogada, fez 2 anos agora a OAB mandou um comunicado que ela foi morta pelo marido. E assim, eu vejo a irmã dela falando que sempre foi falado da questão de como ela era tratada. Mas ela defendia com unhas e dentes. Então chega uma hora que a família também não tem o que fazer, se a pessoa não quer. Então, assim, por isso que a gente tem que ter essa educação, ter essa autoestima para impor, lógico, de uma maneira também não violenta, mas impor limite. Ó, coleguinha, até aqui você vai. Passou daqui, já não dá mais. Teve também alguém que colocou assim, se o tempo voltasse, tempo não volta. Mas a gente pode daqui para frente fazer uma história, escrever uma história diferente. Rui, outro detalhe nessa questão do tempo, há uns dias atrás eu conversava com uma amiga minha que eu a amo muito, assim, uma pessoa muito especial para mim. Comigo. Ela, Ah. ela tem quase 80 anos, é Ah, você? não, não sou amiga. Tô chegando nos 35 já chateada. Então, e aí ela falava justamente que esse assunto mexeu muito com ela, porque ela sofreu violência quando ela era novinha. Ela tinha uns 20 anos, né?
E até hoje, assim, ela carregava alguma coisa disso e ela trabalha isso hoje em terapia. Então, você vê, na época, era comum isso acontecer. O namorado bateu, saiu sangue da boca. Absolutamente comum. Os pais não fizeram nada, né? Assim, não. E tava tudo bem. E para a família dele, no caso, ela teria que aceitar e ainda casar com ele, porque ela era dele, né? É a Então, você propriedade, né? hoje, sei lá, 50 anos, 60 anos depois, ela ainda está trabalhando isso. Para a gente ver o quanto fere, o quanto machuca, o quanto derruba uma mulher, uma violência assim, né? E não só falando que ali chegou a agressão física, mas tinha violência psicológica que já acontecia, né? Então, o que a gente percebe nisso tudo? Que isso vem se arrastando há décadas, séculos, né? Isso foi uma coisa que a sociedade julgava como comum. E depois da Sim, Lei Maria da Penha é que a coisa começou a abrir um pouco, assim, eu acho, sabe? Que aí houve a punição, que o sim. Marshall fala, né? Que às vezes o ser humano ele aprende só com a punição. Então, infelizmente, teve quantas mulheres morreram nesse período todo aí para a gente chegar hoje a debater esse assunto, para ter essa liberdade de falar sobre isso, de proteger uma outra, de tentar esclarecer as pessoas que os relacionamentos podem e devem ser diferentes, para a gente Não, não submeter a esse tipo de relacionamento abusivo, né? e quantas mulheres enlouqueceram mesmo, né? Criaram, daí, porque a questão daí da violência psicológica é a ansiedade, é a depressão, é a síndrome do pânico, e você acaba sendo prejudicada daí na sua questão de relacionamento com a sua família, e a família muitas vezes fala, nossa, mas ele era um homem tão bom, por que será que ela, o que que aconteceu, o que que ela fez para ele fazer isso, né? Sempre tem a prerrogativa que a mulher está errada. É uma questão cultural que a gente tá tentando, né, amiga? Estamos tentando. O que eu queria falar aqui é a questão de violência moral ainda. Tem também a questão, daria mais umas 8 lives, né? De expor a vida íntima, né? A vida íntima desde fotos, a questão de relatos, de diminuir a mulher nesse sentido, de rebaixar por meio de xingamentos, normalmente atacando sua índole, desvalorizar pela forma de se vestir com quem anda, né? Porque você é amiga da fulana, fulana é isso, fulana é aquilo. Você acha que isso é tipo de amizade para conviver com você? Né? Vossa santidade o Papa, né? Você tem que escolher ter amigos perfeitos. Daí dentro dessa cultura, né? Mulher direita não bebe, se usou saia ou se usou roupa curta, ela estava se insinuando a ele. E isso, aliás, é uma das defesas mais frequentes na pedofilia. A menina queria, ela estava se insinuando. Imagina, com 12 anos já sabe o que quer. Com 13 anos? Imagina, entendeu? Então, assim, ela quis, ela se insinuou. Até questão de, mas ela estava 12, 13 anos, mas já passava maquiagem. Então, assim, isso para eles é como se fosse um sinal verde. Eu posso fazer o que eu quiser, né? É permitido, é como se fosse o corpo fosse algo público, como se fosse assim, né? Você teria acesso. A forma como se conhece também, tem que conhecer aonde, né? Na igreja, enfim. Mas mesmo se for na igreja, vai, porque tem um monte de gente aí, com respeito a todas as religiões, que vivem relacionamentos abusivos dentro da igreja. Até uma amiga minha estava falando de uma moça, que a gente fala, nossa, né? Fala tanta regra, mas a gente sabe que no dia a dia, o pastor não é tudo isso, né? Ele é autoritário pra caramba, e a gente sabe que ela sofre violência verbal, né? Física, a gente não pode. Mas enfim, E então a assim, gente pode e falar, assim, né? amiga. Nessa questão do corpo, né? A gente vê em todos os meios, né? Então a gente tem médicos abusadores, pastores, padres, Na espíritas escola, na escola, professores, vigilantes, em todos os lugares. Então, assim, o que eu sempre falo para as meninas: cuidem-se, protejam-se. E, Rô, não podemos ser ingênuas. A gente não pode dar sopa para o azar, como se diz. Eu sei que a culpa nunca é da mulher, nunca. nunca. Mas, por exemplo, aconteceu uma situação aqui em Floripa
que uma menina pegou carona de madrugada com 3 homens que ela não conhecia. Não sei se ela estava esperando táxi, Uber, alguma coisa assim. Eles sumiram com ela, mataram e tudo mais. Então, assim, houve um acordo legal ali dela entrar no carro, pelo que foi investigado, que eles convidaram ela para dar uma carona. Então, assim, a gente não pode ser inocente. Eu acredito nesse sentido que é uma pessoa que não tem maldade, porque eu tenho amigos que parece que são assim, não vê as coisas com maldade, sabe? E Sim, sim. nesse sentido, a gente não pode vacilar. Outra coisa que eu acho, que a gente falou até ontem, é essa questão que a internet facilitou muito esse tipo de crime. Por quê? Às vezes a pessoa tá sozinha, saiu de um relacionamento, tá tudo bem, tá a fim de se relacionar de novo. Normalmente hoje, tempos de pandemia, então nem se fala, né? As pessoas vão para quê? Ah, é Tinder, é algum tipo de chat que vai, né, conhecer gente, tudo mais. Aqui em Palhoça, que é a região aqui da Grande Florianópolis, uma amiga minha morava num prédio. Uma vez o síndico chegou para ela e falou: Olha, vai ficar um policial à paisana porque eles estão investigando um pessoal aqui. Ela falou: Não, tá tudo certo. Depois ela soube o que que era. 2 rapazes que tinham, sei lá, 30 e poucos anos, faziam isso, conversavam com as pessoas pela internet, normalmente mulher de aproximadamente 50 anos, que tem, às vezes, uma casa, já um carro, né? Uma vida Tem a estabilizada, né? vida mais estável. E aí eles iam conquistando ali pela internet, mandavam flores, sabe? Aquela coisa linda, até conseguir entrar na casa delas. Só de televisão, eles tiraram mais ou menos 20 de dentro do apartamento. Fora assim, ó, dezenas de celular, tablet, joia, dinheiro, cartão, tudo. Que aí iam, dopavam a pessoa e faziam a limpa. Então, Sim, assim, abrir a porta da nossa casa para um estranho, isso é muito sério. A gente não pode muito. ser inocente. É tão Sim. difícil, gente, hoje, você saber em quem confiar, né? Mas As daí, pessoas, isso as daí é que a gente pessoas estava falando, vai da carência feminina. Então, assim, a pessoa conversou no chat, enfim, ela acredita, gente, não acredita. Ela acredita que encontrou o amor da pessoa boa, o amor da vida, e acaba é, dando a sua intimidade, e o homem, né, com essas características, que um criminoso, né? Acaba manipulando elas, fala exatamente. A Maica até colocou Limite da Traição, é um filme. excelente. Acaba manipulando e a mulher, às vezes, numa certa idade carente, os filhos já criados, cai nesse papinho desses golpistas. E teve até um caso no Rio de Janeiro, lembra que a moça foi agredida várias vezes, ficou desfigurada. Acho que já faz aqui um ano e pouco. Enfim, É. então assim, a gente tem que. Daí a gente vê, né, Anne, independente da idade. Né? A gente está falando E não? voltou. De educar nossas crianças, mas também a gente se educar, né? Nós, mulheres, né? Independente da idade. Mi, eu queria repassar, tá faltando 6 minutos. Primeiro, repassar, né? Observar sem julgar, né? Nossos parâmetros de comunicação não violenta. Segundo, identificar sentimentos. Você saber, estou com raiva, estou com ciúme e tentar. Eu acho que é muito bacana a gente verbalizar, né? Estou com ciúme, estou insegura, estou com medo. Fala, apresente suas fraquezas, né? Não tem o porquê. Porque daí essa questão de a melhor defesa é o ataque, gente, não existe. Na comunicação não existe. Então não tem o que a gente falar. Você tá chateada com alguma pessoa, em vez de você abrir o jogo, você acaba atacando e ofendendo, e xingando e humilhando, né? Exato. Aceitar os pedidos de ajuda, pedido de desculpa, tentar não ter tanta mágoa e não se cobrar. Você falou, acho que na última live, né? Como a gente acaba sendo severa com nós mesmas, né? A gente se cobra demais, né? A sociedade, no geral, já nos cobra e essa pressão a gente traz para o nosso íntimo. Então, você tentar se policiar um pouquinho em relação a isso, que ninguém é de ferro, né? Então, a gente precisa se tratar bem, com carinho, com amor, se respeitar e se posicionar, Rô, no sentido de não ser submissa e também não ser agressiva. Nós temos um caminho do meio, que é a assertividade, né? Que é você escolher com quem você vai se relacionar, como que você quer ser tratada.
sabe? Uhum. Se você se trata com respeito, você não vai aceitar que Não vai ninguém aceitar migalhas. exatamente, sabe? Então, assim, ó, não é porque não tem ninguém que você vai se relacionar com o primeiro que chega. Não, as coisas não devem ser por esse caminho, né? Você merece o melhor. Se olhar Sim, dessa maneira, que nós merecemos o melhor, né? Então, um parceiro de confiança, uma pessoa que te respeite, que goste de você, que te valorize, sabe? Que te apoie nas coisas que você vai fazer, que estude junto contigo, que queira crescer com você. sim, sim. E que Não um não, cara que quer competir com você, sabe? Te colocar para baixo e achar que é melhor. A gente não precisa desse tipo de homem. Isso aí a gente deixa eles para trás, no chinelo, e que foque né? nos seus defeitos, né? Tem muita gente que, ai, mas é o jeito de incentivar. E tem gente que pode ser incentivada dessa forma, mas a gente está precisando mais de um acolhimento maior do que ficar né, no xingamento. E assim, até eu tô vendo aqui algumas pessoas comentando, Anne, essa geração já tá mais, eu acho, empoderada. Eu vejo primas minhas, a Carol, assim, não tem pressa nenhuma de casar, meu amor. Sabe aquela pressa de Não. namorar? Não tem, não existe. Sabe? Não tem essa dependência, essa necessidade que eu via que a gente tinha, assim, sabe? Na Uhum. nossa época, você até os 30 anos tinha que casar, ter filho, sabe? Vai dando check no que você já fez. E eu vejo que essas mulheres já não estão mais. É assim, é o que a Vivian falou, sozinha, mas não solitárias, não tem essa dependência. Exato. Porque a melhor companhia, quem foi que falou? A Vivian? Vivian, somos nós mesmas. A gente tem que se bastar. Não tem essa de que o outro é metade. O outro, sim, ele vai complementar, sabe? Mas você tem que ser inteira. Não tem que ser metade de limão, de laranja, de ninguém, não. Tem que ter alguém que te transborde, né? Não que te complete. Exatamente. Então é dessa maneira, é nessa linha que eu penso, né? E que bom que eu aprendi isso na juventude já, e que eu pude escapar de coisas Imagino, assim que sim, poderiam levar, né, a um relacionamento abusivo, porque eu morava sozinha, né? Já era independente, já tinha minha profissão, estava formada. Então, eu sempre soube o que eu queria para mim. E é isso que eu tento passar para as meninas que estão começando a se relacionar também, ou para quem está recomeçando, às vezes, Rô, a pessoa teve 30 anos de casamento, aí se separa. Está acostumada a ter um homem na vida só, que foi aquele sim, parceiro dela. E aí ela vai recomeçar. Então ela precisa primeiro voltar a se amar, sabe? Para depois sim. querer, né, alguém para compartilhar a vida, para Então, assim, continuar. não fique carente, não entre em aplicativo com essa carência toda. Se você entrar num aplicativo de namoro, enfim, saiba dos seus sentimentos, né? Reconheça os seus sentimentos. Amiga, um minuto. Palavras finais. Pena. Pessoal, muito obrigada por terem acompanhado. Rô, eu amei o convite, tá? Mais Bom, para frente né? a gente pode combinar para falar sobre outros assuntos. Isso é uma coisa que me interessa muito, porque eu acho que o pouquinho que a gente conhece, a gente tem que compartilhar, incentivar, e querer o bem para as pessoas. Compartilhar o bem, Sempre. faz primeiramente para a gente, né? Então, ó, Sim. mulherada, um beijo, se cuidem, sejam felizes, se amem em primeiro lugar. Isso é Se o que mais importa. bastem. Isso aí. E não coloque a sua felicidade na mão de uma outra pessoa, seja ela quem for. Pode Boa. ser namorado, marido, filho, porque eles vão embora. E daí você vai se frustrar, você vai colocar expectativa na outra pessoa, e outra pessoa não tem obrigação de ficar com você, não tem obrigação de fazer sua vontade, não tem obrigação de fazer. Você não é uma criancinha mimada que as pessoas têm que ficar ali cuidando, né? Nós somos independentes. Enfim, amiga, o que eu queria, a gente ficou alguns assuntos, aí a gente podia talvez marcar uma outra, eventualmente. A gente separou dica de séries, dicas de livro, dica de filme, e a gente não conseguiu falar nada. Mas enfim, eu queria agradecer todo mundo que está aqui, agradecer minha família que está aqui sempre. Mesmo se for a live, igual eu te falei, como abrir um saco de batata congelada e colocar para fritar, elas estão aqui para prestigiar, porque elas são Show. assim, não dá para acreditar. Várias amigas minhas aí também. Um beijo, meninas. Eu Muito vi obrigada. alunas suas aqui também. Quero agradecer muito todo mundo. E até a próxima, amiga. A gente vai se falando. E vamos marcar uma outra aqui que você acha? Mês de agosto. Beleza, vamos Um combinar. beijo, gente. Até mais. Tchau, Obrigada, viu, por pessoal. estarem aqui. Tchau. Amigos, vocês estão aí ainda? Ixi.